Estamos novamente para gravar a nossa lição bíblica, agora no tópico de número 2, que fala o Senhor Jesus e a tentação. Aprovação do Senhor, perdão, amados. Como eu havia falado no vídeo anterior, perdão novamente, amados. Aqui está um tripé, assim, ó, olha lá. 1, 2, 3, 3 pernas. Ele se posiciona assim, ó. Olha lá. Não sei se está dando para ver melhor aí, mas se não tiver, eu vou tentar colocar aqui para você ver, olha lá. Vamos supor que esse aqui é o tripé da oração. E esse aqui é o tripé da palavra de Deus. E esse aqui é o tripé do jejum. Olha lá. Vamos colocar. Se eu for perguntar para você, qual dessas pernas aqui do tripé é a mais importante? Você vai me responder. A da oração, a da palavra de Deus ou do jejum? E aí? O que você acha? Ou as três são importantes? Se você respondeu que a mais importante é somente da palavra de Deus, aí se a gente tirar ela, olha o que acontece. Aí se você respondeu que é a palavra a oração, tira ela, né? Aqui porque não tem como firmar melhor, senão eu ia mostrar para vocês. Bom, acho que você já entendeu. Se eu for tirar essa perna aqui da oração, esta aqui, ela vai ceder para cá, cair. Se eu for tirar essa outra aqui do jejum, também vai cair. Então todas as pernas são importantes. E se eu tirar as três? Se um crente que não ora, um crente que não jejua, um crente que não ora, não lê a palavra de Deus, a tendência é não se firmar. A tendência é não conseguir se sustentar. Diante da tentação, diante do problema, diante da provação, diante do teste, não vai conseguir subsistir. Por isso, na vida do cristão tem que estar pautada nisso aqui, ó. Jejum, oração, palavra de Deus. Para quê? Para poder conseguir equilibrar-se na vida espiritual, é necessário estar alicerçado aqui. Jesus vivia em oração? Vivia. Jesus vivia em jejum? Também fazia jejum. Jesus, ele tinha a palavra de Deus? Tinha. Ele lia a palavra de Deus? Lia, estudava? Sim, claro. Então, por isso que ele triunfava sobre o quê? Sobre a tentação, sobre Satanás e seus demônios, porque ele vivia em oração, ele vivia em jejum, ele vivia em concordância com a palavra de Deus. É essa a ilustração que eu queria fazer para os amados irmãos. Vamos no tópico 2, que fala o Senhor Jesus e a tentação. No ponto 1 diz assim: a aprovação do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo o conduziu ao deserto. Foram 40 dias sendo tentado por Satanás, uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. O objetivo de Satanás era fazer com que Jesus desviasse seu propósito, satisfazendo desejos e necessidades, contrariando a vontade de Deus. Por isso, houve um ataque intenso do maligno contra nosso Senhor, que resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra de Deus. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. É isso que eu falei anteriormente. Isso aqui, olha o que ele falou aqui. O Senhor resistiu bravamente, sabiamente por meio da oração, do jejum e da palavra. Então foi essas três pernas, esse tripé, esse conjunto. Ele colocou jejum, palavra e oração. Tem que estar os três juntos para conseguir vencer a tentação, conseguir estar triunfante, fortemente, espiritualmente falando. Ponto 2. As áreas em que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado nas três áreas. Na área física, na natureza divina e na área espiritual. Na área física, o diabo o tentou pedindo que transformasse pedras em pães, após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso
revelaria que ele era o Filho de Deus. Então, como a gente falou, Satanás quis colocar Jesus à prova, dizendo, olha, tu estás com fome, tu estás debilitado, foram 40 dias de jejum, e agora tu está com fome, está aí com o rosto desfigurado. Sabe o que tu vai fazer? Eu vou te dar uma dica, eu vou te dar um norte. Você vai fazer o seguinte, já que tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, tu vais transformar essa pedra aqui em pães, para saciar a tua fome, saciar o teu desejo da carne. E Jesus não caiu nesse laço. Jesus não caiu nessa investida de Satanás, porque ele, apesar de com fome, ele conseguia orar. Apesar de com fome, ele conseguia estar em jejum, em comunhão com o Pai, com comunhão com o Espírito Santo. Ponto 2. Podemos dizer que Jesus foi tentado, então pedindo que transformasse pedra em pão. Sim, foi essa parte que nós lemos. Lá em Mateus capítulo 4, 3. Na natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus 4, 5, 6. Claro que Jesus não foi lá, Jesus não saiu dali e não tinha como. Isso, muita gente pega no literal, isso é um parênteses. Ele colocou em pensamento, colocou Jesus à prova ali. Não teve como Jesus sair dali com Satanás até o pináculo do templo. Peraí, vamos sair daqui do deserto, vamos lá no templo, lá no pináculo, vou te colocar lá em cima. Não, isso foi tudo na esfera do pensamento humano, ali de Cristo. Olha, vou fazer você pensar no pináculo do templo, aí tu te joga de lá, de cima a baixo. Então, foi isso que a gente tem que explicar também na aula, na lição bíblica. Não foi literal, foi no sentido figurado de levar Jesus até o pináculo do templo. Não no sentido literal, até porque não tinha como sair dali. E ele fala assim, na natureza... Tá, pois os anjos o guardariam. Então ele colocou a prova, ele usou o salmo lá, que ele não ia conseguir nem se machucar com as pedras, porque os anjos iriam protegê-lo. Na área espiritual, o diabo tenta Nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus, mas era necessário apenas uma coisa. Jesus deveria adorar o diabo, Mateus 4:9. Assim podemos dizer que Nosso Senhor foi tentado na área física, com as necessidades humanas e na sua natureza divina, com as ideias de ostentar os seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser, que era Satanás. Então veja bem, todo cuidado é pouco na hora que nós estamos passando pela tentação, na hora que estamos passando pelo teste. Pode ser que Satanás vai querer usar vários argumentos, várias pessoas sendo usadas pelo inimigo para tentar, como o pastor Zé Gomes colocou aqui, desviar. Satanás tentou desviar Jesus do seu propósito, do seu objetivo, que ele veio para cá, para mostrar que era possível vencer a tentação, que era possível não ceder à tentação, não sair derrotado dessa batalha. Ponto 3. Como Jesus venceu a tentação? É uma pergunta. E aí, como Jesus venceu a tentação? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Em todas as áreas da tentação, ele respondeu, está escrito. Então é necessário, irmãos, a gente usar a palavra de Deus, é manejar bem essa espada. O varão, o homem de Deus, tem que manejar bem a espada. A palavra de Deus precisa ser bem manejada, bem usada, bem estudada, bem instruída, porque ela é o nosso instrumento de defesa da fé e de ataque contra o mundo espiritual também. Na primeira tentação ele disse, está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação, ele disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus.
Na terceira tentação ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e prática. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Efésios 6, 11 a 17. Imitemos o nosso Mestre Divino. Efésios 6, de 11 a 17. 11 e 17. Efésios capítulo 6. Efésios, cadê Efésios? Para onde foi parar Efésios? Crente bom de Bíblia. Efésios capítulo 6, 11, olha. Revestiu de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como o nosso comentador colocou aqui, ó, e a gente frisou, e nós fizemos ali fizemos aqui a demonstração do tripé. Olha o que ele fala. Assim ao lado da oração, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores, da oração e do jejum. Oração e jejum. Devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Imitemos o nosso Mestre Divino. Então, que espécie de crente somos nós, irmãos? Que espécie de cristãos somos nós que não oramos? Que espécie de cristãos somos nós que não jejuamos? Que espécie de cristãos somos nós que não lemos a palavra de Deus? Quando lemos só salteado. Não, eu vou abrir aqui, ó. Não, eu vou abrir agora aqui. Senhor, me dá uma palavra aqui. Não é assim não. Que isso, amado? Isso é bibliomancia. Isso é pecado. Você ficar botando adivinhação. Não. Senhor, eu quero que o Senhor me fale agora. Já pensou se cai, ó filho do diabo? Aí você vai achar que Deus está zangado com você? Ou que você é filho do diabo mesmo? Já pensou se cai no versículo que Judas foi e se enforcar? E aí você vai lá e faça o mesmo. Aí depois você, não. Então vai lá e faça o mesmo. Não. Aí Judas vai se enforcar. Aí você abre o dedo. Aí aparece um Jesus falando para Judas, que tiver, vai e faça depressa. Quer dizer, Judas foi se enforcar. Aí caiu o dedão que eu coloquei lá para eu fazer o mesmo. Que eu tiver de fazer, faça depressa. Não. Tem que ler sistematicamente a palavra de Deus. Tem que ler com amor. Fazer o seu devocional. A palavra de Deus. Orar, jejuar, consagrar a vida. Colocar no altar de Deus. Adorar a Deus na beleza da santidade que lhe é devida. É Ele que tem que ser adorado. É Ele que tem que ser buscado. É Ele que tem que ser engrandecido por nós. Tá bom, meus amados? Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.